Olá, vamos falar um pouco sobre a interação de Saturno com os outros deuses. A gente entendeu até aqui que Saturno representa o mestre, o tempo, aquele que acontece apenas à medida que as horas passam, os dias passam, a idade passa. Esse é Saturno. Sempre que o deus do tempo, o nosso mestre, estiver em contato com algum dos outros deuses no nosso mapa, algum aspecto entre os planetas, o tempo será primordial e necessário na construção daquele arquétipo, daquele deus, daquela compreensão psíquica. Vamos entender melhor. Suponhamos que Saturno esteja conectado com Marte. A gente sabe que Marte é o deus da guerra, aquele que representa a nossa vontade, a nossa força de ação. Como será essa pessoa? Como será a forma de agir dessa pessoa? Naturalmente, ela terá uma forma de agir contida. Ela não vai ser um deus da guerra que sai arriscando de qualquer maneira, porque o mestre está ali do lado, segurando na orelha e dizendo que ela precisa de alguma forma prestar mais atenção nas ações dela. Como essa pessoa vai sentir isso na vida dela, vai depender. A gente só consegue ilustrar isso de forma extremamente particular de mapa para mapa. Por exemplo, se for uma pessoa voltada mais para o signo de terra, talvez ela tenha mais paciência para poder lidar com o tempo. Talvez ela tenha mais paciência de entender que as coisas têm um momento certo de acontecer. Mas se for uma pessoa de elemento fogo, por exemplo, o mestre dizendo a hora certa de agir, essa pessoa não vai saber lidar muito bem com isso. Mas o objetivo é o desenvolvimento da consciência e que se a pessoa tem esse contato dentro do mapa, algum motivo tem. Essas respostas muito elevadas assim, a gente não encontra no mapa. A gente poderia trazer algumas hipóteses, por exemplo, talvez em outra vida você não soube agir de forma saudável e agora você precisa ter mais responsabilidade nas suas ações. Mas isso fica muito hipotético, né? Não tem como provar isso pelo mapa. Então vamos considerar o que o mapa de fato apresenta. E aí o autor desse baralho, ele desenhou o contato entre Saturno e Marte com essa carta. Essa carta nos lembra aquela história do rei que precisa remover a espada da pedra, e essa remoção da espada ela não acontece mediante a força física. Ela acontece mediante a força do espírito. E o que isso quer dizer? É um sinal de que, à medida que o tempo passa, você se fortalece como um ser espiritual encarnado, certo? E à medida que o tempo passa, você vai tendo forças de espírito para poder conseguir sacar a sua própria espada como representante do seu livre-arbítrio, como representante da sua força de vontade, como representante da sua capacidade de lutar por você mesmo. Enquanto isso, é como se o mestre estivesse aqui, ó. Não se preocupe em tirar a espada da pedra ainda, porque você ainda precisa fortalecer o seu espírito, você ainda precisa fortalecer a sua estrutura. E geralmente como que a gente vai reagir a isso, né? A gente vai achar o mestre um chatão. E é isso mesmo, Saturno é restrição. Porém, os frutos colhidos, eles são bastante sólidos. Quando a gente encontra Saturno em contato com Vênus, a gente entendeu até aqui que Vênus é regente de Touro e regente de Libra. Como regente de Touro, Vênus vai representar a busca daquilo que a gente gosta, que nos dá prazer de estarmos encarnados. E como regente de Libra, vai representar os nossos contatos com outras pessoas. Então Saturno vai estar dizendo para o lado Touro de Vênus o seguinte: deusa do amor, você não terá todos os prazeres atendidos de prontidão. Você precisa ter um senso de responsabilidade com os seus gostos pessoais e como você usa o seu corpo como fonte de prazer. Seja através do sexo, seja através da comida, seja através de qualquer fonte que for. De alguma forma, Saturno vai lembrar essa fonte de prazer dentro da gente, representado por Vênus, de que as coisas vão acontecer no tempo certo. De que as coisas vão acontecer à medida que o empenho de Vênus for efetuado. Assim como Marte precisa se fortalecer para tirar a espada da pedra. Vênus também vai precisar se fortalecer para poder
conseguir viver uma vida com real prazer na matéria, porque Saturno está em cima dela, lembrando que ela precisa ter responsabilidade com a criação. E aí sim a pessoa vai entender que ela faz parte da natureza, que ela tem responsabilidade com a natureza, porque a natureza, ela é touro. A natureza é o lado touro de Vênus, apenas o contato e o prazer com tudo que está ao nosso redor. Mas, enquanto o tempo não passa e o empenho é empregado, esse prazer é adiado. O lado Libra de Vênus, os relacionamentos, de alguma forma também serão frustrados pelo Senhor do Tempo. É como se essa pessoa precisasse aprender a se relacionar primeiramente consigo mesma, antes de ter real capacidade de se relacionar com outras pessoas. Portanto, os relacionamentos não serão prontamente satisfatórios enquanto a pessoa não aprender a se relacionar consigo mesma. E à medida que ela aprende a se relacionar consigo mesma, ela vai entender que o relacionamento que ela tem consigo mesmo é representado e é espelhado no relacionamento que ela tem com as outras pessoas ao seu redor. Então, o mestre vai estar em cima de Vênus, acorrentando a nossa deusa do amor, mostrando para ela que de alguma forma ela precisa aprender a se amar sozinha primeiro. E enquanto isso não acontece, ela verá pessoas se relacionando para lá e para cá, buscando uma felicidade, enquanto os relacionamentos dela serão de alguma forma adiados, até que ela se faça responsável pela criação e pela capacidade de se relacionar. Quando o mestre entra em contato com Mercúrio, a gente entende que Mercúrio é o representante da nossa mente, capacidade de aprendizado voltado para Gêmeos e capacidade de análise crítica voltado para o nosso lado Virgem. A nossa mente ela tem a tendência a ser rápida, a querer realizar as coisas de prontidão, a querer aprender as coisas na maior velocidade possível para poder sempre dar e ter abertura para aprender mais e mais e mais. Mas se o mestre está conectado com Mercúrio, ele de alguma forma vai lembrá-lo que não dá para correr tanto. Você quer aprender alguma coisa? Então vai no seu ritmo, não no ritmo de ninguém. O mestre está ali do seu lado, o tempo é seu aliado. De alguma forma, você pode sentir que as coisas estão indo devagar na sua forma de aprender. Mas é assim mesmo. Quando você estiver realmente satisfeito com o que você já aprendeu, isso estará extremamente solidificado em você, porque você aprendeu no seu próprio ritmo, no ritmo do tempo. Esses contatos, eles acontecem nos nossos mapas de nascimento, a gente consegue ver lá, ou em algum momento da nossa jornada. Saturno ele está em movimento pelos céus, então em algum momento ele vai tocar Mercúrio e dar uma segurada na forma como ele corre por aí. Quando ele toca o nosso lado Virgem, ele vai lembrar que de alguma forma a gente precisa ter uma responsabilidade também com as nossas análises, com a nossa crítica, com a nossa forma de discriminar as coisas, porque a nossa palavra tem poder de cura ou de destruição. O autor ilustrou esse aspecto com uma carta um tanto estranha. Essa carta mostra essa figura que seria a morte indo atrás dessa mulher que seria uma servidora. Eu poderia dizer que ela representa uma necessidade de prestar atenção no tempo enquanto o tempo passa, porque a gente também precisa purificar a nossa mente, isso é coisa de virgem, a partir da prática, porque se a nossa mente estiver muito poluída, de alguma forma a gente fica assombrado. Mas se Saturno está ali em contato, ele vai nos mostrar que a gente tem todo o tempo do mundo para isso. Então veja só, ele vai lembrar que você deve estudar, você deve aprender. Isso é um dos deuses que precisa ser desenvolvidos e que você não poderá correr para isso. E à medida que você aprende, você também tem que lembrar de separar o joio do trigo. E de alguma forma, enquanto o tempo passa, a gente vai ficando mais, de alguma forma, apertado em relação a algumas coisas. O mestre está ali, sempre nos lembrando. Então até aqui a gente viu como funciona o mestre Saturno
o nosso deus do tempo, conectado com Marte, Vênus e Mercúrio. A gente entendeu que Marte é a nossa espada e que se Saturno está conectado à nossa espada, a nossa capacidade de agir, ela vai estar limitada por um momento para a gente poder amadurecer. Saturno é o nosso mestre que nos ajuda no amadurecimento espiritual. Quando Saturno está em contato com Vênus, a deusa do amor e dos prazeres, veja só, ela não vai ficar muito agradada de ter um mestre atrás dela dizendo o que ela tem que fazer. Mas se Saturno está em contato com algum dos planetas dentro do nosso mapa, ele manda, porque ele é o tempo. Saturno em conexão com o nosso Deus mensageiro, ele vai falar para Mercúrio que ele não pode correr tanto. E correr é a coisa que ele mais gostaria de fazer. Então, de alguma forma, Saturno nos frustra também. Ele nos restringe. A gente pode olhar para ele como um chato, como eu disse, ou como uma figura que está nos ensinando a sermos adultos dentro dos arquétipos, dentro do contato com os deuses. Já volto, vamos falar sobre os outros contatos agora.